E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. E no episódio de hoje vamos falar sobre o 9º título do Mundial de Construtores da McLaren, bem como de que... Não é 9, 10. É 10º. 10? A Ferrari tem 16, a McLaren tem 10 e a Williams tem 9. Exatamente o que eu vinha dizendo do 10º título da McLaren, bem como do que aconteceu ali no GP de Singapura, alguns pontos que foram importantes. Lembrando que boa parte do que a gente teria para falar hoje, vamos deixar para a live de segunda-feira, então compareça na live, venha participar, converse com a gente através do chat. E aqui comigo, como vocês já viram, está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BPcast. Sim, eu estou contando todos os títulos da McLaren porque os da Ferrari. Alguém vai passar a Ferrari. Difícil. Antes de ganhar o 17º, olha, tá difícil. Eu acho que antes da McLaren ou a Mercedes poderia, porque a Mercedes tem 8, né? Poderia empatar com a McLaren, com a Ferrari. Eu acho que a Ferrari tende a ganhar pelo menos mais uns 2 títulos. A gente reza, né? O que resta pro ferrarista é rezar muito, assim, promessa tão difícil. Mas é isso, né, pessoal? A gente tá aqui pra falar hoje sobre o GP de Singapura, né? Pedir desculpa primeiro porque o podcast não conseguiu sair no dia da corrida. De fato, porque a gente tá com esse problema aqui pra poder resolver. Mas a gente vai tentar voltar aí com a programação normal, assim que possível. Então apreciem esse podcast e também converse com a gente nas redes sociais. Exatamente. Bom, mas antes, recadinho do Paddock, como sempre, agradecer a todos os nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock, através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E também a todos aqueles que compartilham em suas redes sociais nossas postagens, dão RT, curtem. Isso ajuda bastante a engajar o Boletim Paddock nas redes sociais, o que ajuda também no nosso crescimento e desenvolvimento. E para você que está aí e não consegue se tornar um apoiador e ajudar o nosso trabalho aqui continuamente, usando os nossos links da Amazon e da Shopee, a gente recebe uma comissão pelas suas compras, nenhum valor é acrescentado no final da sua compra, né? Mas ajuda bastante a gente aqui. Então, se possível, se for fazer ainda suas compras para o GP de São Paulo, ou para alguma outra corrida, ou se você está querendo aí renovar os seus lookinhos, né? Eu separei várias camisetas bem legais que a gente achou e de uma qualidade boa, porque a gente até comprou antes de compartilhar os links. Então, por favor, deixem os nossos links aí salvo no bloco de notas ou em algum lugar que você sempre acesse, para quando você for fazer compra nessas plataformas, utilizar eles, que ajuda a gente aqui. Bom, como todos sabem, GP de Singapura é muito quente. Tipo, quente. Muito quente. Nem tanto que em algumas provas anteriores a gente teve o Russell, né, tendo síndrome do pânico, porque simplesmente estava muito calor e não conseguia se resfriar. Respirar, né? Porque o ar mesmo é denso. É denso porque é calor, né? É um país que está próximo da linha do Equador, então acaba que o clima é um clima tropical, só que em Singapura é quente tanto de dia quanto à noite, né? E independente do momento ali que eles façam a corrida, é um grande problema para a categoria. Exato. Então, eles criaram o radiador para piloto. Para quem não viu, é uma camisa que tem umas mangueirinhas que ficam circulando, que é utilizado para justamente circular a água fria no corpo do piloto. Mas assim, ela começa fria na corrida e durante o curso da corrida vai ficando quente. Mas mesmo assim mantém a refrigeração. Alguns pilotos adoraram, outros odiaram. Na maioria deles, eles se sentiram desconfortáveis, porque é um enrosco de mangueira em torno do corpo. Tirando que, além disso, você ainda tem o cinto que aperta bastante. O próprio macacão já é um pouco apertado. E você ainda tem que ficar acomodado com a caixinha, com todo o sistema de circulação da água, da refrigeração da água que fica ao seu lado. A gente tá tendo aí ainda um debate, né? Porque essa foi a primeira corrida, de fato, do ano, desde que testaram esse sistema, que o uso foi obrigatório, né? Antes disso, o Russell usou em algumas corridas, ele solicitou para a Mercedes para poder utilizar. Os outros pilotos estavam usando esse sistema durante os treinos livres em alguns países,
Mas ainda é uma coisa que está tendo muito conflito entre a FIA e os pilotos de Fórmula 1, porque os pilotos... essa medida ela foi tomada depois do GP do Qatar de 2023, que foi aquele GP muito quente, que alguns pilotos até passaram bem mal depois da corrida, precisaram de atendimento médico, relataram ânsia de vômito, tontura, assim, em alguns momentos da corrida começar a sentir alguns apagões guiando o carro, né? A gente teve até o Sargent na época que abandonou e foi até carregado pelos mecânicos. Então, depois disso, desse episódio, que é um episódio que a Fórmula 1 tenta não repetir novamente, porque até o GP do Qatar ele já voltou para a época que é melhor para ele ser realizado, eles começaram a pensar nessa questão do calor. E aí tem uma pauta que é muito interessante nesse sentido, porque não tem como você, apesar de marcar as corridas, saber com muita antecedência como é que vai ser o clima naquele lugar. E a gente está vivendo um momento de aquecimento global, então as temperaturas estão, né, subindo bastante. Em vários lugares, a gente tem aí nos últimos anos muito relatos de ondas de calor extrema na Europa. No Brasil também, ano passado, a gente passou por uns mal bocado aí de várias semanas com muito calor, né? Então, não tem como você prever qual que vai ser o clima. E é isso que a Fórmula 1 tá pensando agora, porque numa situação de calor, eles querem que esse sistema seja utilizado. Aí a gente teve uma conversa aí, né? Porque os pilotos estão falando, beleza, querem botar esse sistema, mas nenhum piloto nunca morreu de calor num carro de Fórmula 1. Então, se vocês querem usar, deixem isso, ao invés de ser algo obrigatório, ser um opcional. Porque uma forma de compensar o piloto que não vai utilizar o sistema é colocar um lastro no carro. Então, de qualquer forma, os pilotos vão estar carregando peso nesse carro, né? E aí, tá tendo esse debate, porque os pilotos não acham que tem que ser algo obrigatório e é algo que a FIA quer que seja obrigatório no ano que vem. E a FIA tá jogando na conta das equipes, porque, né, o que é mais falado é que, beleza, a gente desenvolveu o sistema, tem aqui esse projeto, passaram para as equipes, mas as equipes não estão fazendo esforço nenhum para poder melhorar esses sistemas, para poder tornar eles mais eficientes e que melhore realmente o uso dos pilotos. Então, quem tá muito contra ele, né, como é o Max Verstappen, que não gostou absolutamente de nada disso, eles estão falando que é a equipe do piloto que não desenvolveu algo bom, porque quem desenvolveu, que nem a Mercedes, os pilotos estão gostando de usar. É um debate que vai ser carregado aí, eles vão passar mais algum tempinho aí vendo se vai de fato utilizar isso. E tem um que é a mais, porque hoje a temperatura que eles colocam aí para considerar um calor extremo se eu não me engano, agora se não me falha a memória, é 31 graus. E aí a FIA também já está pensando em fazer algo pensado abaixo disso, para que seja de fato usado em mais corridas do que, tipo, em episódios ocasionais como Singapura ou Qatar. Bom, tirando esse calor todo que teve em Singapura, a galerinha ali do produção de vídeo, né, de produção de imagem, geradores de imagem do GP de Singapura, deixou a desejar. Porque assim, tudo bem que o GP de Singapura tende a ser uma corrida parada. Porém, nesta, não ficava assim, tendo toda hora movimentação na pista, mas por mais que seja, a gente acorda de manhã para assistir Fórmula 1, para assistir o quê? Carro na pista. A nossa querida geradora de transmissão de imagens, que é a própria Fórmula 1, seguindo pensamentos estruxos do nosso querido Domenicali, tá falando do quê? Ninguém gosta de assistir corrida. O que eles vão assistir? Os amigos e parentes e namoradas dos pilotos. Olha só que bacana. 31%, não, tô brincando, não é essa porcentagem, mas vai, 1/3 das imagens geradas durante a corrida foi das namoradas dos pilotos. Você viu que teve um fotógrafo, assim, não vou dizer quem, mas ele pegou toda a corrida e saiu cronometrando o tempo que aparece os familiares dos pilotos, e ele falou que dava 2 minutos e pouco, e que não entendia por que as pessoas estavam tão bravas numa corrida de 1h30, 2 minutos de gente. Por que será, meu anjo, que eu tô pistola com 2 minutos? Exatamente. Porque esses 2 minutos foram perdidos de coisas que estavam de fato acontecendo na pista que eles não mostraram. Ah, para! Eu não quero ver a cara de namorada de piloto.
Eu não quero ver nem cara de piloto, eu quero ver corrida, eu quero ir lá ver. Eu quero lá ver. Ai, meu Deus do Ai, céu. gente, o pior é que acho que assim, já tem algum tempo que a transmissão tá bem ruim, né? Desde o ano passado tá cada vez de mal a pior. E circuito de rua, pior ainda, porque parece que eles enfiam as câmeras no rabo e não tem a imagem, né? Aí eles passam qualquer coisa ali na tela e você que se vire. Não mostra a bandeira amarela, não mostra a bandeira vermelha, não mostra nada. Isso em treino livre, que já é ruim, mas em corrida pior ainda. E aí chega agora em Singapura, eles mostram os familiares, as namoradas principalmente, ela não tem reação nenhuma. Tipo, não é nem mostrando uma reação, tipo, ai, o piloto saiu da pista. Elas, meu Deus, ele saiu da pista. Não, é tipo, elas olhando pro nada. Eu não quero ver essa cara. Né, então, gente, é assim, o meu problema é realmente com a transmissão que dos últimos anos ela tem pecado muito, porque eu acho que foi o quê? Foi no GP de Baku, né? Que a gente até tinha pautado pra falar, que teve ultrapassagens, acho que foi do Hamilton, uma troca com o Leclerc também, que não foi transmitida. Aí você tem ultrapassagens que você vê na cronometragem alteração de posição, mas você não tem na transmissão. A própria punição do Hamilton, né? Que o pessoal demorou um pouco pra poder entender o que tinha acontecido, porque sabia que ele tava com problema no freio ali no final da corrida, mas a última volta dele cortando todos os limites de pista, eles não mostraram. Tipo, quem resgatou foi os fãs que foram olhar um board do carro do Hamilton, que tava até virado pra parte traseira do carro, não tava nem virado pra dianteira ali, quando pegaram as imagens. E aí que foram ver, né, que ele tinha cortado vários limites de pista ali por causa do problema no freio, mas não mostrou o Leclerc passando ele, não, né, tipo, demoraram até pra poder colocar ele tentando ultrapassar o Kimi. Pô, gente, sério? Não, foi bem complicado, assim. E eu tô gostando que ano que vem a gente vai estar, a transmissão vai estar na Globo. E é uma coisa que o pessoal, pelo menos o Galvão era um que adorava falar isso, né? Começava a ter essas palhaçadas de transmissão ruim, ele falava, vale lembrar que quem gera a imagem é a Fórmula 1, a Globo não tem nada a ver com isso. Ruins são eles. Esse é o momento canônico que todo fã de Fórmula 1 tem que passar. A ressalva do Galvão Bueno, no caso vai ser o Everaldo, outros narradores, que vão levantar a ressalva de que a transmissão é feita por outras pessoas, quem tá cagando a transmissão não é a Rede Globo. É isso daí, né? Na verdade, ano que vem, se a gente tiver corrida, né? Vai ver 12. O quê? Não, a gente vai transmitir porque, por motivos de produção de conteúdo, a gente assina tem essa TV por assinatura para poder ter a Sport TV. Na verdade, até se não fosse para produzir, eu gostaria de ter, porque eu gosto de assistir Olimpíadas, essas coisas, esportes olímpicos que. A gente tem a F1 TV, né? E tem a F1 TV, então assim. Mas a galera que vai sofrer muito com isso, gente, tenham paciência. Faz parte do futuro do automobilismo e dos esportes. Também a culpa é de quem? Desse Domenicali que tá parecendo uma ostra com soluço, que cada vez que abre a boca é uma pérola. Nossa. Então, cara, tá metendo aí 24 corridas no ano. Eu acredito que se fosse menos, poderia ter até mesmo transmissões full time na Gente, que eu vou falar uma coisa, parece que nesse meiuca aí desse retorno de férias, o pessoal não tá muito feliz com as corridas. Porque, assim, Azerbaijão, a corrida já foi bem parada, né? Singapura, outro ano sem nenhum safety car. Mas o pessoal tá indo pra pista e, vamos terminar isso aqui. Mais 6 corridas pela frente. É isso aí. Meteram 24 provas. E é o que o Rubens falou, né? Toda hora o Domenicali botando a culpa nos outros. Porque agora ele tá revezando, né? Um dia é falando mal dos fãs antigos e agora falando mal dos fãs novos também, que ele tá nessa. E porque ninguém quer assistir corrida. Então, meu anjo, se ninguém quer assistir corrida, se o senhor não quer assistir corrida, não tivesse renovado para ser CEO e presidente da Fórmula 1. Se restringe a sua insignificância e fique fora do nosso âmbito. Porque, assim, já me basta mais 4 anos no Bensulém falando besteira. Exatamente, mas sobre as eleições falaremos, Loei, na live, porque queremos a nossa participação da Rafaela para poder xingar. Porque a Rafaela teve que escutar um áudio meu de 4 minutos falando da baixaria que foi Que foi? Porque pra mim já foi a eleição da FIA. Exatamente. Bom, vamos falar de baixaria, vamos falar do 10º título da McLaren. Como estou feliz. Cara, final de semana que a McLaren obteve o 10º título, pra mim foi muito legal. Eu só tenho que ver uma informação aqui pra não passar vergonha. Enquanto isso, Débora, vai falando sobre o 10º título da McLaren.
a gente teve essa conquista aí, né? Que assim, tá todo mundo já esperando que de fato fosse acontecer. A McLaren estava com uma vantagem muito grande na pontuação comparado aos outros times, né? E então, assim, o Mundial de Construtores foi muito bem feito, muito aproveitado aí nessas corridas em que Red Bull, Ferrari, né? O Mercedes não estavam tirando muito proveito do carro. Eles conseguiram construir aí um bom momento de vitórias com o Piastri e com o Norris, então o título é muito merecido. Acho que assim, das últimas equipes, mas principalmente a McLaren, nesse ciclo de regulamento, ela foi a que mais mereceu ganhar título de construtores, porque já estava muito tempo em que eles estavam trabalhando com a equipe, com o carro, com o desenvolvimento. Acho que a crescente da McLaren, para quem acompanhou assim mais de perto, você consegue ver nitidamente todos os pontos que levaram eles a conquistar esses títulos de construtores. Então eu acho que de fato é muito merecido, é algo que é relevante, e ainda mais conseguir 2 títulos consecutivos, né? Mas, cara, sim, é um pecado das outras equipes, né? Esse ano a galera falhou muito em brigar com a McLaren. Bom, e aí o que eu ia comentar que eu não queria falar algo errado, como meus finais de semana estão sendo tristes, pois McLaren já tem o 10º título de construtores, Palmeiras segue na liderança, né, com 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Minha alegria está notável em meu rosto, na minha vida, então não tem muito o que reclamar. Só tem que pontuar uma coisa, gente, quem não é fã da McLaren, relaxa. A McLaren está fazendo o que ela tem que fazer para obter o 10º título de construtora, da qual ela já tem, e trazer o título para o Piastri. Acabou. Não precisa ter preocupação de que ela está fazendo coisa para o Norris, porque a própria McLaren, ela sabe que não adianta querer dar de mão beijada vantagens para o Norris para ele ganhar o título, que ele não vai conseguir. Infelizmente. Queria eu que o Norris fosse o primeiro campeão dessa nova era da McLaren. Não vai ser possível. Torço para que a McLaren entregue um bom carro para que ambos disputem o título ano que vem. E o Lando Norris tome vergonha na cara, iniciativa, e se torne um bom piloto a ponto de disputar um título. Se perder o título esse ano, não mereceu. Quem merece mais é o Piastri. Piastri fez uma corrida horrível. Ele sentiu ao totó que ele recebeu ali do Norris. Não é uma atitude de piloto campeão, porém, eu dou meu disclaimer para ele do ponto de que é a primeira disputa de título de piloto dele na Fórmula 1. Ele acho que não esperava, foi pego de surpresa, só que eu acho que um piloto não pode se abater daquela forma que foi na corrida. Mas de resto eu tô feliz pra caramba. O 10º título pra mim é o que bastava. Piloto, o título é do piloto, né, da equipe, e eu sou fã da equipe. Pelo menos de um lado. Assim, eu acho que a McLaren ela ainda tá se esforçando pra poder tentar dar o título pro Norris, porque olhando assim pro cenário da Fórmula 1, não acho que ele vai conseguir muitos títulos, sabe? Talvez este assim, fosse o único que o Norris consiga. Ainda mais com as coisas que ele fala. Mas o Piastri ficou bem baqueado nessa corrida, né? Depois da largada ali que ele e o Norris bateram. Mas assim, a situação que os pilotos estão metidos foi a própria McLaren que criou, né? Ela que colocou eles nessa situação aí das regras papaya e do que eles queriam pro campeonato, porque tudo foi tomado, todas as medidas, foi pensando na conquista do título do Mundial de Construtores. Então eu acho que eles estavam tipo assim, a gente pode ganhar o de pilotos, mas o de construtores, pra gente como equipe, e o dinheiro que nós recebemos, e esse prestígio, é muito maior do que os pilotos. Então foi definido ali uma estrutura para poder defender o título do Mundial. O dos pilotos, tipo, sigam essas regras aqui. Então, tipo, se os 2 carros abandonar, era óbvio que eles iam perder pontos importantes para o Mundial de Construtores. Então tinha essa preocupação. E eles botaram os 2 nessa situação de, tipo, vamos defender esse título. A questão é que eles têm 2 pilotos brigando pelo título de construtores. Pelo título de pilotos, né? E aí foi até algo que o Stella falou, né? Que a gente tem que tomar cuidado com o Verstappen, daqui pro final do ano a gente não pode mais errar, a gente tem que ser os melhores possíveis em pista, mas, assim, desde o início do ano já tinha uma preferência de que o Norris poderia conquistar o título, porque o Norris tá com a equipe há muito mais tempo.
E eu acho que eles têm aquela ideia de, tipo, o Piastri vai ser campeão em algum momento da Fórmula 1, porque ele é um piloto muito rápido e ele melhorou muito de um ano pro outro comparado ao Norris, que continua errando as mesmas coisas. Só que aí foram eles que criaram essa treta aí entre eles, né? De tipo, não é pra vocês baterem, os pilotos batem. Aí, em uma corrida, defende muito tem que devolver posição. Na outra corrida, o Piastri, tipo, reclama do comportamento do companheiro de equipe, o que ele recebe do engenheiro continue correndo aí. Então, parabéns, foi eles que criaram essa situação aí. Tá, mas a situação, ela tá ruim pra terceiros. Pra McLaren, pra McLaren tá de boa, também. porque ela já ganhou o título. Isso que eu acho interessante. A galera tá se doendo, tá se mordendo, os fãs estão mordendo o cotovelo, e a McLaren não tá nem aí. A galera não tá nem aí pra isso. Não, acho que de fato... Não, sabe o que é? Por isso que eu gosto da comparação com o Palmeiras. Tá todo mundo se estapeando, xingando a Leila, xingando o Abel, xingando o gramado sintético da McLaren não, do Palmeiras. Aí chega no final do ano, o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro. E aí? Do que adiantou? Sabe? É isso. Mas eu não me importo. Tô falando com Não, eu também, mas só que assim, é que eu acho engraçado. A galera tá se estapeando por uma coisa que não afeta em nada a McLaren. Gente, a ordem de equipe já é algo que eu tô acostumado. Até ajuda a McLaren, porque as pessoas vão no Google e perguntam o que é patifaria, o que é ser ridículo, por que a McLaren tá fazendo isso, o que é papai arrules. Estão usando o Google, que é patrocinador da McLaren, estão dando mais dinheiro ainda pra McLaren, engajamento pra McLaren. Obrigado, galerinha. Eu não me estresso com isso, porque não é minha área. Eu já tô acostumada Mas com a ordem se de você equipe, parar pra pensar, até faz sentido a McLaren dar preferência pro Norris. Porque... Não, ele tá há mais tempo na equipe. Não, e tem outra coisa. Mesmo dando preferência, ele não vai ganhar o título, então vai lá, dá preferência. Não vai adiantar nada. Não vai mudar muita coisa o curso da vida dele. Eles tentam. Bom, falando em curso da vida, temos que falar de Max Verstappen, que é aquela coisa. O Max Verstappen, nesse ponto eu concordo no seguinte. Enquanto que o carro da Red Bull estava ruim, a McLaren tinha que ter extraído o maior número de pontos possível. E isso é uma coisa que eu comento desde a época da Mercedes, na época que tinha o Bottas ali, 2021, que eu falava, gente, sobe o Russell, porque ele vai tirar pontos do Verstappen, coisa que o Bottas não fez. É a mesma coisa agora. Tanto o Norris como o Piastri, os dois ficaram se estapeando e não ficaram olhando o Max Verstappen chegar. Agora, até o final do ano, é os dois marcando o Max Verstappen. Os dois têm que chegar o mais próximo possível, se for para ficar atrás dele, para minimizar os pontos perdidos, ou no máximo, pelo menos um chegar na frente para disputar o título. É porque assim, acho que até o Azerbaijão, quando a gente teve corrida lá, que a Red Bull já tinha trazido atualização pro carro, o pessoal não tava muito preocupado, porque parecia uma coisa da característica da pista. O problema é que eles ganharam em Singapura, que tem uma característica de configuração aerodinâmica diferente do Azerbaijão. Então, a perspectiva é que nas próximas corridas a Red Bull continue andando bem, independente do circuito, por causa dessa configuração do carro. Gente, assim, a atualização foi algo que é uma escolha das equipes atualizar o carro ou não. A maioria já parou de fazer qualquer modificação que tá pensando em 2026. A Red Bull, desculpa, todo mundo se esqueceu de que os melhores anos dela de virada ou de busca de qualquer coisa para incomodar os outros é da metade do campeonato pro final. Exato. E todo mundo sabe, isso é outro momento ímpar da Fórmula 1, que carro da Red Bull sempre melhora no segundo semestre. Não adianta, voltou das férias, o demônio sai da cova. Então, não tem como. É que os últimos anos estavam muito fácil pra Red Bull, porque eles acertam. É que e tem outra coisa. O carro da Red Bull melhorava no segundo semestre, a humilhação do primeiro semestre continuava, então não mudava muita coisa. A humilhação era constante. Eles estão repetindo o que aconteceu com o Vettel, né? Exato. Em todos os campeonatos do Vettel foi desse jeito. Na metade do ano pro final era quando eles rendiam muito mais. E aí, beleza, você fala, ninguém... agora a gente tá com uma McLaren que não pode errar pros pilotos. Pô, cara, não consegue resolver o problema de pit stop. Exato. Pegaram as pistolas da Sauber, meus queridos? Alguém deve ter passado no lixo da Sauber e falou, isso aqui é caro, vamos levar? Acho que o Bortoleto jogou fora as pistolas ruins, porque a Débora até esses dias ela veio me contar de uma curiosidade, que o Bortoleto tá quebrando a regra de parque fechado, porque o parque fechado... Toque de recolher, parque fechado, desculpa. É do carro. O toque de recolher porque não é para piloto. E aí, como um bom brasileiro que ele é,
Ele falou, o toque de recolher é para piloto. Não é. Quer dizer, não é para o piloto, é para os engenheiros. Então, engenheiros, o que vocês fazem? Vão fazendo o trabalho de vocês normais, não fiquem com aquela preocupação de que faltando 20, 30 minutos tem que começar a desligar as coisas, guardar as ferramentas. Por quê? Vocês trabalham normal, chegou a hora, tocou a sirene do recreio, vocês vão embora, eu guardo tudo e pego os dados e informações que são necessárias. E vou mandando print no grupo. E vou mandando para vocês. E aí vocês vão analisando do quarto de hotel, dentro do ar-condicionado, tomando todinho de vocês. E eu aqui, como um bom brasileiro, vou burlando o regulamento. Cara, o Bortoleto nessa ele brilhou. Ele brilhou, cara. Ele brilhou. O Bortoleto foi um osasquense. Foi. Foi um osasquense. Exatamente. Um malandro. Ai, cara, o dia que ele falou sobre isso, eu falei, coisa de brasileiro, né? E pior é que ele, né, assim, classificação, ele tá sendo bem melhor que o Huckenberg, né? Então, às vezes, ele tem uns treinos livres meia boca, mas no sábado ele vai melhor. É isso aí, descobrimos o que o Bortoleto tá fazendo, mano. Como que não vai ficar com este menino, não é? Olha só. É um osasquense querido. Nem sei se é assim que fala. É osasquense. Você morou mais perto de Osasco que qualquer outra pessoa. Eu comi muito hot dog por lá, mas nunca cruzei com o Bortoleto. Temos que levar o Bortoleto pra comer o hot dog, essa iguaria. Do Pantera. Do Pantera. É, o do Pantera, porque é uma barraquinha de milenar. Gays. Muito, muito milenar em Osasco. Bom, é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Compareça na nossa live. Acompanhe o GP de Cota agora. Depois teremos GP do México. E, enfim, o GP do Brasil. E acaba a temporada ali, gente. Não adianta querer assistir pra frente, porque não vai ter nada de interessante. Porque depois é Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi que ninguém se... Não, vai ser interessante. Vai ser interessante que vamos gosto, despedir desse modelo de carro que até que enfim trouxe entretenimento. E vamos pro modelo de carro que nós sabemos. Será que a gente vai se despedir? Porque... Será? Porque o regulamento, do jeito que tá... Eu fico... Até, assim, antes de se despedir, fico curiosa, porque as equipes estão falando, não, a gente tá trabalhando no carro de 2026. Tá trabalhando no quê, meus queridos? Que desenho é esse de carro que vocês têm? Porque a Pirelli, nem o pneu, ela não sabe se ela vai ser capaz de entregar ano que vem. E digo mais, o dia que eles tinham reservado para poder fazer teste para definir os pneus slick, os duros... Choveu. E aí, tinha pneu de chuva pra testar? Não. Quando eles querem chuva, precisam de chuva. Enfim, vamos lá. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.